Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é a professora Marisa Mozart e hoje o assunto da aula é porquê. Por que será que o porquê é tão difícil de escrever? Porque é fácil falar, mas as pessoas precisam entender na hora de escrever as diferenças entre o porquê junto, porquê separado, com acento ou sem acento. Na aula de hoje, o objetivo é justamente esse: a ortografia dos grandes porquês. Vamos à aula. Separado, sem acento. Usado nas interrogativas diretas, ou seja, vai ter o ponto de interrogação, e nas interrogativas indiretas, e tem o ponto só. Equivale a por que motivo ou por que razão. Ele também pode ser uma preposição por, mais o pronome relativo que. Nesse caso, vai poder trocar por pelo qual e flexões, ou seja, pela qual, pelos quais, pelas quais. Exemplo: por que ele não fez o dever? É uma interrogativa direta. Olha o sinal de interrogação no final. E você pode falar por que motivo, por que razão ele não fez o dever? A número 2 é uma interrogativa indireta. Não tem o ponto de interrogação, mas está fazendo uma pergunta de forma indireta. Gostaria de saber por que razão, por que motivo ele não fez o dever. A número 3 e 4 é o exemplo do pronome relativo, pelo qual, pela qual. 3. Este é o caminho porque eu vim. Eu vim por um caminho. Então, o caminho pelo qual eu vim. Número 4. As estradas porque dirigi eram péssimas. As estradas pelas quais dirigi. Por que separado com acento? É muito fácil. Ele é usado nas interrogativas diretas, ou seja, vai ter o ponto de interrogação. Mas aí ele será a última palavra antes dessa interrogação. Também equivale a motivo ou razão. Exemplo: ele não veio por quê? Por que razão? Por que motivo? Ou somente o porquê, quando pergunta por quê? A pessoa quer saber a razão e o motivo. Outro exemplo: você fez isso por quê? Por que razão? Por que motivo? Porque junto, sem acento. É uma conjunção, equivale a pois, geralmente usada para responder. Pode indicar causa ou explicação, ou seja, pode ser uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Exemplo 1. Escreva, porque é importante. Observe que eu mandei e depois eu expliquei. Nesse caso, é uma explicativa. 2. Eu não fui ao cinema porque estava só. Esse porquê, pois estava só, já que estava só, é a causa. A 3, o segundo porquê é o que nós estamos tratando nesse momento. O primeiro porquê é uma pergunta, então tem que ser separado, como está no início, é separado sem acento. Por que você está triste? Observe a resposta. Porque eu não ganhei o concurso. Ou seja, pois eu não ganhei o concurso. Porque junto com acento. O acento circunflexo é considerado um acento diferencial, justamente para mostrar que agora o porquê é um substantivo. Isso ocorre quando ele tem algum determinante antes, ou seja, um artigo ou um pronome. Ele equivale a dúvida, questionamento ou pergunta. Exemplo: ninguém respondeu ao meu porquê, ou seja, a minha pergunta. 2. O porquê ficou no ar, ou seja, o questionamento, a dúvida, a pergunta. Aquele porquê foi o bastante para iniciar a discussão. Aquela pergunta, aquela dúvida.
Agora vamos um exemplo de tirinha, de diálogo. Essa tirinha, ela está presente em vários sites, em várias questões. A gente chama de tirinha didática. Porque sim? Aí a outra responde. Porque sim não é resposta. Observe que ela falou porque sim separado e a outra falou porque separado não é resposta. Qual seria a resposta? Porque junto. Aí a outra volta a cometer um erro. Por que não? Esse por que não, como é uma interrogação, deveria ser separado sem acento. Aí a outra corrige. Porque não é pergunta. Então deveria ser como? Separado sem acento. Aí ela corrige. Por quê? Corretíssimo. Eu falo assim porque quero, pois quero. Por que você não me deixa em paz? Por que razão, por que motivo? E a outra falou, agora sim. Então, no último quadrinho, os porquês foram empregados corretamente. Mais duas tirinhas, falando sobre gramática. A primeira, o menino pergunta ao pai, por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? Ou porque eu não sei. Observe que essa tirinha brincou com o uso do porquê. Todos os porquês, eles estão empregados corretamente. O menino faz uma pergunta, então é separado, sem acento. O pai responde, junto, sem acento. E quando o menino, no quadrinho do meio, faz uma pergunta com o porquê no final, ele usa separado com acento. E o pai, ele fala o porquê, né, substantivando o porquê e aí colocando junto com acento circunflexo. O segundo quadrinho também utiliza o porquê de forma correta. Por que você está bravo, tio? Por que motivo? Por que razão? Você sabe por que estou? Por que razão? Por que motivo estou? Ah, esse é o porquê. Observe que o artigo, porque junto com acento, virou substantivo. Porque sumiram meus bombons? Mistérios. Ele respondeu, pois sumiram meus bombons. Vai ver, caíram no caminho. Porque você passou, pelo qual você passou. Sua boca está marrom. Por quê? No final, a interrogativa separado com acento. Ora, porque a vida é cheia de mistérios ocultos. Ora, pois, então ele está respondendo. Tenho certeza que após essa aula, seus porquês não ficarão sem resposta. Curta, inscreva-se. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe algum comentário e até a próxima aula.